Pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Acho que agora já boa tarde. Nós temos grandes problemas recorrentes já há muito tempo, e um deles é a questão de desvio de função na prefeitura. Por conta do desvio de função, a prefeitura, nos anos anteriores, contratou uma empresa para cuidar da educação, especificamente a questão da limpeza, e essa empresa terceirizada tocava o serviço nas creches e escolas aqui do município. Através do jurídico, um documento que a gente recebeu, a gente não pôde fazer esse chamamento. Nós recorremos a isso, ganhamos, e eles protocolaram no Tribunal de Contas. O prefeito não pode contratar uma empresa tendo um parecer contrário. Então, o que nós tivemos que fazer e estamos fazendo. Funcionários da prefeitura, que já há 10, 15 anos estavam desviados de função, nós tivemos que voltar para a função e colocar nas escolas para limpar a escola até finalizar esse chamamento. Então nós estamos acabando com acordos, jeitinhos, e isso causa pressão. Muitas das pessoas que a gente pediu que fosse trabalhar nas escolas, na limpeza, não foram trabalhar, faltaram, e agora nós estamos notificando novamente e o problema será resolvido. Nós estamos colocando o dedo na ferida, tirando acordos que foram feitos há muito tempo, com muita coragem e muita responsabilidade. A gente sabe que o processo não é fácil. A gente sabe que a grande maioria quer, de fato, ajudar a cidade. Nós temos esse entendimento. Mas existem algumas pessoas que não aceitam e fica a todo momento tentando prejudicar. Vou dar um exemplo. As pessoas que foram trabalhar nas escolas, e 90% das escolas estão funcionando e funcionaram, as pessoas da oposição foram até a escola ver quem foram as pessoas que nós colocamos lá. Ou seja, o problema resolvido na maioria das escolas não estava satisfeito. Precisava procurar outros problemas para atrapalhar o andamento da cidade. Então eu vim aqui para dizer para toda a imprensa e para a população que o problema que tiver, nós vamos de frente encarar. Se tiver que chamar todo mundo aqui, igual eu falei para a imprensa que está aqui hoje, eu respondo a pergunta que for. Porque a venda da SAI impactou no orçamento da cidade. E nós tivemos que adaptar os funcionários e pagar os funcionários da SAI aqui na prefeitura, sem ter aumento de receita. Nós assumimos a prefeitura, sabíamos dessa dificuldade. Eu sabia que ia passar um momento difícil. Só que eu sabia também que nós teríamos peito e responsabilidade para encarar de frente, e é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Tem a documentação aqui da Procuradoria, não deixando fazer o chamamento. Aí no passado tinha a empresa para tocar a educação, agora a gente não pode fazer. Isso não prejudica Guilherme, isso prejudica a população. Mas assim, vamos resolver os problemas. Essa questão da educação, amanhã os que faltaram vão ser notificados, nós vamos colocar novas pessoas, aumentar o efetivo para a limpeza. Como eu disse, tem gente que há 10, 15 anos está desviado de função, é auxiliar de serviço geral pesado e está fazendo serviço administrativo, porque alguém ajeitou, é o jeitinho brasileiro, nós vamos ter que pôr o dedo na ferida e vamos fazer isso. Então amanhã vamos aumentar o efetivo. Outra coisa que precisa esclarecer, eu não fico respondendo na rede social, mas não tem salário nenhum de funcionário público atrasado. Todo salário está em dia e a gente paga de maneira antecipada, todo mês o salário, tá? Os aumentos que nós demos na nossa gestão foi muito maior do que o da gestão anterior, muito maior. Os dados são públicos, está no portal da transparência. Nós cortamos contratos que precisava ser cortado. Agora, a gente há de convir que, como eu falei aqui, existe muita gente tentando atrapalhar e convencer pessoas que, se fosse outra pessoa que tivesse sentado aqui, o momento seria fácil. Não seria. Não existe SAI para dar contrapartida, para ajudar com recurso mais, como fazia anos anteriores. Nós tivemos que cortar na carne aqui. E esse corte acaba prejudicando e machucando a população. Administrar não é fácil e a gente sabia que não seria. Só que a gente está aqui para encarar de frente o problema e
resolver o problema. Pode ter certeza que nós não vamos descansar até toda escola estar limpa de fato. Existem alguns terrenos em volta da escola também que não é da prefeitura. O meio ambiente está notificando e vai multar de maneira rígida. As pessoas também que têm terreno aqui na cidade e não têm a responsabilidade de limpar o seu terreno, de cuidar, principalmente aqueles que estão em volta das escolas. A questão também que foi mencionada dos funcionários do CR. Os funcionários do CR estão para limpar as ruas da cidade, não a escola internamente. Eles sempre fizeram roçada, pintura de guia e sarjeta, e isso vai continuar acontecendo por conta da ressocialização. Então, vamos trabalhar firme, toda a imprensa está aqui, está aberta a pergunta, todo mundo pode perguntar o que quiser, que eu estou aqui para responder e esclarecer cada fato que for colocado aqui. Guilherme, a gente, fazendo uma cronologia a respeito desse assunto das escolas, você comentou que havia uma empresa terceirizada do governo anterior. O ano passado toda essa empresa atendeu. Desde quando esse contrato foi finalizado? Há quanto tempo essas escolas estão sem esses funcionários auxiliares de serviço geral da limpeza? Tá. Na verdade, é importante mencionar que não está sem funcionário da limpeza. Existe poucos funcionários que acabam não dando conta, mas a maioria das escolas, ou todas as escolas, salvo o melhor juízo, tem um funcionário para fazer limpeza. O que eles alegam? Que precisa de mais pessoas. Só que antes dessa empresa entrar, esses mesmos funcionários faziam a limpeza. Só que como aumentou o efetivo, acaba dividindo o trabalho. E aí quando retorna o trabalho naquela quantidade, é questionável. E a gente sabe também que a gente precisa mencionar que eles têm razão. Por quê? Porque existe muito desviado. Aí a pessoa está lá cumprindo a função dela e outra pessoa que passou no concurso igual a ela não está cumprindo a função. Mas quando esse contrato foi finalizado com a empresa terceirizada? Há praticamente 2 meses, salvo o melhor juízo. Porém, como eu disse e vou repetir, tinha pessoas para fazer a limpeza nas escolas. O que eles reclamam é que a quantidade de pessoas era baixa. Tá? Então, por isso que nós estamos retirando os desviados de função da prefeitura, acabando com jeitinho para poder mandar de volta para as escolas para cumprir a função que tem que cumprir. E os materiais que está faltando na escola? Higiene, limpeza, tá. Papel higiênico, aonde entra aí? Tá. É a logística. O diretor da escola tem que fazer o pedido, não está faltando material. Está faltando a logística do pedido. E isso já foi regularizado. Toda a escola, o pai pode pegar aí, tem material de limpeza para fazer, se não tem, chegou, porque essa logística, porque na prefeitura comprou, teve a licitação, foi comprado isso, e o que acontece é que a logística precisa acontecer. Prefeito, quantas pessoas desviadas de função que vão retornar nesse momento? Tá. Nesse primeiro momento, em torno de 80 pessoas, só que esse é um serviço da prefeitura, um protocolo que tem que ser seguido, não só na questão de auxiliar de serviços gerais. Tem outras funções também, porque a gente precisa moralizar a prefeitura e nós vamos fazer isso. Não vão ser só os auxiliares que vão retornar. Outras categorias também vão retornar para o seu setor de origem. Doa quem doer, machuca que machucar, porque não dá para caminhar sem moralidade. Prefeito, como é que fica a terceirização, principalmente da merenda escolar? Tá. Pergunta importante, porque muita gente está falando aí que vai marmita para as escolas, e isso é outra mentira. Eu acho que fica muito claro, desde 1º de janeiro, quando a gente assume, o pessoal já estava falando em afastar a gente, sem deixar a gente trabalhar. O pessoal não deixa a gente trabalhar. Sabe quantos processos? Tem 2, 3 processos. O ex-prefeito tinha 30, 40, e ninguém ficava falando. Dá a impressão que é por conta da nossa origem, de onde a gente veio. Eu não estou aqui me vitimizando, não, porque eu estou de frente aqui com toda a imprensa de Ourinhos, respondendo todas as perguntas e não privando nenhum de perguntar nada. Mas o pessoal precisa deixar a gente trabalhar. Eles não entregaram um posto de saúde. Nós estamos construindo 4 para entregar. Eles não entregaram obra nenhuma. Tinha uma farmácia, agora está dizendo que não tem remédio. Tinha uma farmácia atendendo num horário reduzido. É claro que vai acabar o remédio, a gente entrega, a gente abriu a 2ª farmácia, estendemos o horário até as 22 horas. O trabalhador, ele não conseguia pegar o remédio
porque ele estava no serviço. Isso era para não entregar o remédio para vocês. Agora acaba, porque a gente entrega, a gente devolve para a população o que é dela. A gente tem coragem de enfrentar e de fazer para aqueles que mais necessitam. E é importante os que mais necessitam escutar isso. Eles não aceitam que uma pessoa que veio de baixo possa governar. Eles não aceitam ter que esperar alguém que veio de baixo chegar para iniciar uma reunião. Mas nós estamos aqui para bater de frente contra esse sistema sujo. Qual o prazo para resolver toda essa problemática da educação em relação aos auxiliares, em relação de uma possível contratação de uma outra organização social para prestar o serviço que a EGERV prestava? A EGERV ficou até dezembro, né? Isso. A EGERV, o contrato foi rescindido em dezembro. Ah, foi dezembro? O prefeito falou faz 2 meses? Isso, foi em dezembro. Quanto tempo o senhor estima? Quanto que o senhor estima que ainda vai demorar para colocar essa questão toda em dia? Tá, vamos lá, vamos dividir isso em duas partes, tá? A primeira questão, essa questão das pessoas da limpeza das escolas, elas serão resolvidas a primeiro momento com os nossos auxiliares, Sim, tá? Mas definitivamente. Tá. Definitivamente, vai ser resolvido com os nossos auxiliares. Eles vão permanecer lá. Vão permanecer lá, independente que a empresa possa chegar para auxiliar e ajudar a melhorar ainda mais, tá? Mas esses auxiliares vão permanecer lá, na sua grande maioria. O problema, a problemática, já era para ter sido resolvido hoje. Só que algumas pessoas faltaram. Em várias escolas está funcionando normal, na grande maioria delas, 80%, 90%. Eu, como prefeito, eu não posso controlar quem faltou. Se a pessoa não foi trabalhar, se ela aderiu dessa maneira, vai descontar do pagamento dela e ela vai ter esse prejuízo. Mas nós fizemos nossa parte. Agora, o que eu pedi para fazer? Ligar para cada um, perguntar por que não foi, ver se vai amanhã e aumentar ainda mais o efetivo, tá? Então hoje vai fazer mais 51 pessoas, a gente enumerou, para aumentar ainda mais uma pessoa ou duas por escola e melhorar ainda mais essa questão da limpeza. Mas existe o chamamento. A questão do chamamento também nós estamos tocando, tá? Como outras empresas podem entrar para impugnar, é uma coisa que o prazo, o período exato, sai da nossa mão. Se fosse para dar um chute, eu acredito que nos próximos 20 dias a nova empresa do chamamento está regularizada. Ô, Guilherme, tem um item importante hoje, não sei se você sabe, hoje o teu governo recebe a segunda CPI. Foi aberta e instaurada agora na Câmara uma CPI da educação, exatamente para apurar por que falta papel, por que foi, porque demorou para certas coisas. Eu vou citar que quem pediu a CPI foi a Comissão da Educação, presidente Gil Carvalho, vice Éder Motto, que faz parte do partido, Wesley, Cícero e o Kita. Como é que você está preparado para responder o que vem lá? E eu não tenho tudo que vai ser dito lá, mas uma parte de que promessas que foi feita pelo senhor em lives e processo que está em andamento. Tá, vamos lá. Primeiro que todo prefeito tem processo em andamento, tá? Para falar sobre processo. E a gente precisa ter coragem para responder os processos e tem que acontecer os processos, porque tudo precisa ser investigado. Segundo ponto, eu sou a favor da CPI. Conversei com os vereadores e pedi que assinasse. Acredito que não vai ser apenas esses nomes. Acredito que todos vão assinar, porque precisa ter transparência com a população. Eu sou uma pessoa que assinava a CPI e nós não temos medo de responder CPI. O nosso pessoal vai lá para explicar, porque esse desvio de função que tem na prefeitura faz 15 anos já, 20 anos que desviaram essas pessoas. Muitas dessas pessoas já não têm condição mais de trabalhar na limpeza, mas nós vamos colocar e enfrentar. E quando a gente colocar essas pessoas que já estão de idade, que vão, sabe o que vai falar? Que a gente não tem sensibilidade. Porque, na verdade, uma grande parte das pessoas maldosas, elas não estão preocupadas com a resolução do problema. Ela está preocupada que quando a gente resolver esse problema, arrumar outro. Porque ela não é, o problema, de fato, não é o que ela aponta. A preocupação dela é a pessoa que está sentada na cadeira. E isso prejudica, essa falta de sensibilidade prejudica a população, não o prefeito Guilherme. Nós estamos preparados para a CPI, para responder a CPI que for. Vai ser bom, sabe por quê? Porque nós vamos esclarecer quem desviou essas pessoas. Porque o grande culpado é quem desviou essas pessoas, que está há 10, 15 anos
Posso responder? Pode. Tá? Eu esperei você perguntar. A grande pessoa culpada por isso é quem desviou os auxiliares da função, quem deu jeitinho, e quando nós entramos já estavam desviados. A minha função agora, fazer voltar, com responsabilidade, enfrentar o problema de frente. E é isso que eu estou fazendo aqui. 1º de janeiro, o senhor falou na posse do senhor que a primeira coisa que o senhor ia fazer é tirar as pessoas do desvio, salvo o melhor juízo. Inclusive, o senhor citou, eu sou Gari Pita, você que eu não estou me lembrando, o senhor Serviços Gerais. O senhor está demorando tanto tempo para fazer o que o senhor prometeu em 1º de janeiro de 2025? Exato, vamos responder a sua pergunta. César, eu falei que as pessoas estão desviadas há quanto tempo? 15 anos. 15, 20 anos, correto, imprensa? Sabe o que acontece com essas pessoas desviadas? Elas aprenderam a fazer a função na prefeitura, função de compras, função de atendimento, que tem que ser elas ali, que conhece função, elas aprenderam a mexer em sistema, que só elas sabem mexer, por conta desse erro antigo, pragmático, que aconteceu na prefeitura. Esse apadrinhamento maldito, que atrapalha não só Ourinhos, mas todas as administrações públicas. Então, quem fez isso é culpado, e quem fez isso, essas pessoas aprenderam a fazer a função. E tirar essas pessoas da função significa prejudicar outros serviços hoje. E não tem mais para onde correr, a gente precisa arrancar. A gente vai precisar pôr o dedo na ferida. E eu trouxe essa condição aqui por quê? Porque vai ter outros problemas quando a gente mexer. Serviços serão prejudicados porque essas pessoas sabem fazer o serviço. E que nós vamos ter que levar outras pessoas que fizeram concurso para tais serviços para aprender da função também e a gente regularizar tudo. E, Guilherme, falando em concurso, você pretende fazer concurso público, já que está faltando mão de obra? Eu abri concurso público. Sobre auxiliar? Eu abri concurso de auxiliar administrativo agora. Auxiliar de serviços gerais, nós vamos abrir pesado também para auxiliar de serviço geral. Só que acontece o seguinte, como a gente tem um grande número de desviados aqui, não adianta eu abrir concurso para auxiliar de serviço geral pesado sem consertar esse erro do passado. Eu preciso consertar esse erro para depois construir novas contratações de auxiliar de serviço geral pesado. Guilherme, está previsto também reformas e melhorias nas escolas? Os professores também solicitam isso? Como é que a sua gestão está trabalhando essa questão? Certo. Importante pergunta também. Se tem telhado caindo, isso não aconteceu esse ano. São coisas antigas já. As escolas são antigas. São problemas antigos. E a gente precisa ser justo e reconhecer isso. Não é um problema da nossa gestão agora, o telhado da escola que está caindo. Mas nós estamos aqui para consertar. O que nós fizemos? Nós fizemos, primeiramente, uma equipe de manutenção, só que precisa ter dinheiro para conseguir reformar isso. Agora pergunta, se as pessoas que estão apontando o dedo estão correndo atrás de emenda para ajudar a cidade na questão da educação. Sabe quem está em Brasília e São Paulo? Somos nós e os vereadores que votam com a gente. Quando eu estava na dita oposição, que na verdade eu votava sim em vários projetos quando eu estava lá, eu corria atrás de emenda para ajudar a cidade. Tem vários registros e fotos de eu vindo aqui entregar a emenda para ajudar a cidade e as pessoas aqui dentro nem me receberam. Nem me receberam. Mas eu fazia para contribuir. Era propositivo, construtivo. É o que a gente precisa hoje. Pessoa bem intencionada em ajudar. Não apenas em prejudicar, em ficar torcendo para o pior para dizer eu avisei. A cidade é de todos nós, não é apenas do prefeito. Eu não sou dono disso aqui, eu estou de passagem. E nós precisamos de pessoas bem intencionadas que amam Ourinhos, não amam o caos. E, Guilherme, você acha que essa mudança... A gente vai limitar a 2 por jornalista para todo mundo ter oportunidade. Tá, eu vou fazer a última vez. Você acha que essa mudança de secretariado nesse quase 1 ano e meio da educação, que mudou tantas vezes, também pode ter ajudado nesse estopim dessa paralisação, etc.? Acredito que sim. Acredito que sim. Tá? Infelizmente, nós temos hoje um salário de secretário que, assim, para a minha realidade, da onde eu vim, é um salário alto. Mas para algumas pessoas, não é. Então, hoje a gente tem uma realidade que a maioria dos professores da rede ganham mais do que o secretário. E isso acaba sendo pouco atrativo, vamos dizer assim, tá? Em relação a uma pessoa que vai assumir a pasta. A pessoa que vai assumir a pasta, ela tem que assumir
por amor, não por parte financeira. Porque, como eu disse, a maioria dos professores, e é importante também mencionar, eu vou anunciar o secretário hoje, tá? Ele está aqui, é o Thiago Trindade, queria pedir para você vir aqui, é uma pessoa, é advogado, professor, é da área, entende do assunto, é funcionário público. Então o Thiago assume a secretaria hoje, funcionário da área, e assim, uma grata surpresa positiva, acredito que não só para toda a imprensa, mas Secretaria de Educação, então, mas para toda a cidade, porque foi muito dito e mencionado por grande parte das pessoas que seria uma pessoa que não era da área, que seria uma pessoa que não tinha conhecimento, e a gente sempre tratou com muita responsabilidade as coisas, tá, da administração. Prefeito, hoje deve ter uma grande manifestação, fala-se uma grande manifestação de munícipes, professores. O senhor vai estar presente na Câmara Municipal? Eu acho que quem tem que estar presente é os vereadores, né? Eu estou como prefeito, não estou mais como vereador, e dou toda a liberdade para as pessoas que se posicionarem contrária a ir à manifestação. Se você pensa diferente, não entende que nós pegamos os problemas e estamos pontualmente resolvendo cada um, fique à vontade para manifestar. Eu sou democrático, sou a favor de que cada um manifeste conforme seus interesses. Agora eu queria que vocês olhassem com um olhar mais profundo e conseguissem ter um entendimento o quanto a parte da oposição tem tentado usar as crianças, usar o momento para tentar fazer baderna, fazer bagunça. Prefeito. Minha pergunta é simples, o senhor anunciou o novo secretário, e evidentemente a gente fica questionando o seguinte, você tinha dado sinais que poderia colocar como secretário o Sandro, eu confesso que não conheço, mas muita gente, eu vi nos bastidores, que muita gente era contra justamente esse nome. O Thiago é um nome que provavelmente agrade os professores, ou você não fez esse levantamento, essa pesquisa, porque, de repente, se ele não for do agrado dos professores, isso ainda pode continuar? Tá. Muita gente fala de mim e eu não sou o que falo. Eu não vou aqui falar do Sandro, nada negativo. Tá? O Sandro não é o secretário é o Thiago. E o Sandro, ele tem alguns processos que ele não foi considerado culpado, até por isso que ele ocupa um cargo público, e as pessoas devem conhecer as pessoas antes de falar. Quantas vezes na vida a gente já errou com pré-julgamento sobre várias pessoas? Porque se ele está num cargo hoje, ele está apto. E as pessoas precisam conhecer para poder julgar, para poder falar. E ele continua como adjunto? O Sandro, ele tá como adjunto, né? O Thiago será o secretário. O Thiago vai fazer toda a parte pedagógica, tem conhecimento. Acredito que é um grande marco também na sua vida, Thiago, como profissional. Que Deus te dê muita sabedoria. Como eu disse aqui, o salário passa a não ser atrativo até para Vossa Excelência, mas é uma missão, é por amor, é pelas crianças, é pelas famílias, é pelas pessoas que querem o bem da cidade, e é dessa forma que a gente precisa se posicionar. Que Deus te dê discernimento, coragem, porque a gente sabe que tem muita gente querendo atrapalhar, mas a gente sabe que no fim também o bem sempre vence. Prefeito, em relação... Posso perguntar? Posso. Em relação a... É a minha única pergunta, tá? Tá. Em relação às reclamações das entidades, dos repasses que não estão chegando, a PAI, asilo dos velhinhos lá, a Santa Casa, que houve até aquele evento muito grande ali, o que você tem a dizer? Tá, posso responder? Posso Claro. que na verdade era Tá. essa a minha pergunta. Vocês têm um levantamento em relação a quanto está atrasado, se realmente, porque as entidades estão usando das redes sociais agora, né, para perguntar, como que vai ser feito, vamos receber, né, eu queria saber até que ponto é verdade e se vocês têm um levantamento em relação a isso. Tá, vamos lá. Primeiramente, em questão do lar, que foi o que foi publicado nos últimos dias, né? Correto? Do lar da PAI, hoje recebemos reclamação da PAI, dos professores mas da a publicação que teve foi a questão do lar, tá? Então vamos primeiro na do lar. O vencimento, é importante esse esclarecimento, para entender o tamanho da injustiça de cada situação. Eu quero perguntar aqui, algum jornalista pegou o documento para ver se estava atrasado?
A reclamação foi diretamente dos Tá, funcionários. então vamos lá. Repita a pergunta. Se não, não tem problema não ter pego o documento. Eu estou apenas perguntando se algum jornalista conferiu se está atrasado. Ainda não, porque nós estamos Tá. aqui. Nenhum conferiu se estava atrasado, correto? Tá, então vou falar para vocês que a importância... Nós temos comprovante de médicos. Tá. Você Salário perguntou, atrasado de você citou em relação ao lar, eu estou Sim. respondendo, eu perguntei se vocês olharam se está atrasado de fato, fizeram o papel dos dois lados, de ambos os lados, que você precisa escutar ambas as partes para ser imparcial. Por isso que eu estou perguntando, porque a gente não deu a notícia ainda, prefeito. Ok, Nós estamos aguardando Ok. a posição de vocês. ok, por isso que eu perguntei se vocês olharam a outra parte, você não deu a notícia, mas você está perguntando, por Sim, isso que eu estou perguntando Para sobre poder a... dar a notícia. Tá. Eu estou perguntando até que ponto isso é verdade. Isso, exatamente, mas que foi outro teor da pergunta, que não foi o mesmo teor da primeira pergunta, tá? Você responder, no caso, quem fez a pergunta foi eu. Quando as duas do lar falou que tinha boleto vencido, você- vencido é que não recebeu Tá, o repasse, tá. senão eles teriam pago. Então, vou responder. Vou te perguntar, você olhou o documento? Eles não deram o documento interno, eles só falou, mostrou Do que atraso? estava atrasado. Tá, agora eu vou te falar então. Mostrou água atrasada, Tá. luz atrasada e boleto Tá. de A prefeitura- mercado Tá, atrasado. Tá, então eu vou te falar. Quando não está atrasado é porque não foi Tá. repassado. a prefeitura não pode ir lá pegar o boleto e pagar a água, a luz da unidade, Pode repassar da o dinheiro pra entidade. eles pagarem. E a prefeitura, o repasse era no domingo, dia 10. Nós pagamos na segunda hoje. Primeiro dia útil após o vencimento, que não caracteriza atraso. Por isso que eu peço para você, como jornalista, verifique as informações, veja o que realmente é. A gente já tem muita gente para desconstruir. A gente já tem muita gente que não aceita aonde a gente chegou. Verifica a informação para não chegar numa reunião, fazer uma pergunta sem ter o conhecimento. Mas segundo a APAI, foi realmente paga uma parte. E a Mas outra ainda tá falta saindo. falta Tá, parte. agora vamos para a segunda É a maior isso. parte. Vamos para a segunda parte da pergunta, primeiramente em relação ao vídeo que foi divulgado da PAI. Agora vamos para a segunda parte, entidades que estão dizendo que não recebeu e precisam apresentar projetos, e esses projetos precisam ser aprovados, esses projetos precisam passar pelo jurídico para depois acontecer o repasse. Existe um trâmite, nós não podemos pegar o dinheiro e simplesmente depositar. E esse trâmite passa por diversos setores, e isso precisa ser respeitado. Mas Se um salário pre- de funcionários, Posso- prefeito. Posso responder? O salário de funcionários de entidade, quem paga é a entidade, Mediante o repasse da prefeitura. mediante o repasse após a aprovação dos projetos. A prefeitura precisa ter um projeto aprovado Prefeito, para mas poder fazer o salário de repasse. funcionário não precisa de projeto. Já é quinto dia útil, é Tá, ponto. vamos lá, eu vou Para responder. pagar o salário, Tá. para pagar a conta dele, o aluguel dele e tudo mais. Tá, Não precisa tá. de projeto. Vou responder novamente. Inclusive, acho que é bom eu ir perto e responder para não Não ficar... precisa, não. O senhor está com o Tá, microfone, no pode ficar à aqui, vontade. Tá. Eu vou responder daqui. Vamos lá. A prefeitura é responsável por pagamento de servidores públicos. A prefeitura, ela não paga salário de funcionário de entidade. A prefeitura faz repasse às entidades e as entidades que pagam os funcionários. Perfeito. Para a prefeitura poder pagar a entidade, esse projeto precisa ser aprovado e passar por todos os setores necessários. Assim, quando acontece isso, a prefeitura faz o repasse da maneira correta, da forma que tem que ser. Guilherme, por que você não paga antes de passar pelos setores para nunca atrasar? Porque se eu fizer isso, eu vou ter um problema jurídico e não vou estar sentado aqui na próxima coletiva. Tá? Então, na prefeitura, a empresa não é minha. Precisa ter um trâmite, esse trâmite tem que ser respeitado. E a gente respeita os trâmites jurídicos. Próxima pergunta. Diga uma coisa, esse projeto que são aprovados, pré-aprovado, depois aprovado, qual o tempo necessário que a entidade tem que mandar para a prefeitura para que passe por todos esses documentos que você acabou de citar, para poder chegar e fazer esse pagamento em tempo hábil de acontecer o salário? Aí é setorizado isso, né? Depende de várias forças, não depende só de mim. Não tem como dizer exatamente. Mas todo mês que tem esse projeto? Geralmente, a grande maioria dos casos, por exemplo, essa questão do asilo que foi divulgado. Venceu no domingo, a gente pagou na segunda, então pagamos em tempo hábil, tá? Então, na grande maioria dos casos, o pagamento acontece no tempo certo. Por isso que... Pessoal, E no umas caso- duas perguntas.
Vou dar prioridade para alguém que não perguntou. Alguém que não perguntou, quer perguntar? O senhor falou que seria, no primeiro momento, 80 pessoas que estariam voltando essa semana ainda. E qual seria o total de pessoas que estariam numa segunda etapa? Na minha opinião, tá aí a forma que a gente vai seguir, precisa ter um planejamento para todo mundo voltar. Porque a gente passa a ser injusto com os auxiliares de serviço geral se apenas a categoria voltar. Então, essa moralidade que nós vamos fazer vai revoltar muita gente. E a população tem que entender o que significa isso para as pessoas que têm um pouco menos de conhecimento técnico poder entender de uma forma mais informal. A pessoa fez um concurso para cozinheira e ela está prestando serviço num administrativo em algum setor da prefeitura. Nós vamos ter que retornar ela para cozinheira, que é a função de origem. E isso desabilita outro setor da prefeitura que ela está tendo a competência naquele momento. Então, para suprir a vaga que ela deixou, nós precisamos ter todo um planejamento. Tá? Essa questão dos auxiliares de serviço geral, que a gente está voltando de maneira imediata, é por conta desse momento que a gente está passando, precisa limpar as escolas, então nós vamos fazer esse rompimento de forma rápida. Nós já fizemos na segunda, tanto é que em várias escolas as pessoas foram, nós tivemos algumas faltas na data de hoje, amanhã nós já vamos suprir essas faltas que tiveram, e como eu falei para a população aqui no início da entrevista, eu não posso obrigar que a pessoa vá trabalhar. O que eu posso pedir é formalizar que ela esteja lá, no setor, para fazer a limpeza. E é isso que a gente está fazendo. Então, todo esse trâmite, esse planejamento vai durante toda a gestão e nós vamos fazer de forma gradual. Se os professores não voltarem amanhã, como é que vai ficar? Eles também vão ter o ponto cortado e tal? O sindicato está sabendo disso tudo? Tá. Outro ponto importante. Tá. Hoje no programa de rádio, alguns professores procuraram lá, prefeito, dizendo que haveria uma perseguição por sua parte daqueles que fossem hoje na manifestação da Câmara Municipal. Gostaria que você esclarecesse se vai ter perseguição ou não sobre esses professores. Tá, vamos lá. Primeiramente, em relação a bater o ponto no serviço e não cumprir a função. A população, a partir do momento que o servidor público ele passa o ponto, a população está pagando o salário dele. E se ele picou o ponto, bateu o ponto e não trabalhou, e eu estou vendo isso acontecer e não tomo nenhuma providência, eu passo a ser conivente à situação e passo a responder por isso também. Porque o dinheiro está caindo e não está acontecendo no serviço público. Tá? Então, a Secretaria de Justiça e Cidadania vai oficializar diretor por diretor. Esse diretor vai ter que oficializar quem são os funcionários que passaram ponto e não trabalharam, porque está prejudicando a população, isso aí. E aí, cada um responde dentro da sindicância os motivos que fizeram não trabalhar. Isso vai ter punição ou não? Não depende do prefeito, depende da comissão sindicante que vai avaliar caso a caso as pessoas que não trabalharam. Guilherme, mas e se tivessem feito de forma regularizada, procurando um sindicato? Aí, greve é um direito constitucional. A pessoa pode fazer greve e paralisação, desde que esteja regularizado. Um serviço, uma escola, ela não pode parar 100%. É irresponsabilidade alguém que trabalha numa escola simplesmente fechar o portão da escola, sendo que quem é o gestor responsável pela escola é o diretor. Então, tudo isso... Eles vão numa manifestação, fora do horário... Agora, aí eu vou responder essas primeiro a resposta que eu estou dando é em relação às pessoas que foram trabalhar, que foi a sua primeira pergunta. Agora vamos para a segunda pergunta, que é em relação a quem for na manifestação na Câmara. Manifestação na Câmara. Pode ir, tem que ir, quem achar no seu direito. Nós vivemos num país democrático, né? E a gente precisa respeitar as pessoas que não concordam. Quem quiser ir em manifestação da Câmara, vá. Isso não dá punição nenhuma, esse é o posicionamento político. A Câmara é uma casa política. Então, quem quiser ir, eu não tenho nada com isso. Tá?
Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tinha combinado 2 perguntas para encerrar, então. Mas pode, não, viu, pode fazer mais uma. Pode fazer mais uma. A pergunta Tá. é mais por curiosidade, eu tenho Tá. uma pergunta capciosa. Parece que o senhor tem, assim, aí leva para a imprensa, no outro dia o senhor paga. Leva para a imprensa, no outro dia o senhor paga. Qual o objetivo, assim? Falou-se da ADF, o senhor pagou, no dia 29, sem problema nenhum. Falou do asilo, falou da PAI, trouxe a Beth aqui, o senhor pagou a metade ou se não. Qual a vantagem disso, de saber que deve e não paga, a imprensa coloca no ar, às vezes o senhor critica a imprensa e depois paga. O senhor nem a informação que a gente já tinha pago antes do senhor sentar aí, o senhor tinha? Nós já tínhamos pago antes, de forma antecipada, não depois. Qual? O asilo, nós já tínhamos pago antes do senhor sentar nessa cadeira. Não foi depois. Quando eu fiz a E outra coisa, já tinha pago, e outra coisa. Que dia? Dia 4? Ó, o senhor não sabia, com todo respeito ao senhor, o senhor não sabia que não estava nem vencido. O senhor achou que estava... O senhor, como jornalista, não olhou nem o documento para entender. Nós não estávamos devendo, é isso que é o ponto. Mas estava devendo ao mercado. É isso que é o ponto. O mercado estava devendo água e luz porque não tem o dinheiro teu. É isso aí. Veja bem, o senhor é jornalista, precisa ter responsabilidade nas falas. Eu escutei o senhor falando, agora o senhor escuta eu respondendo. Eu vou responder pausadamente para o senhor conseguir entender. Dia 5 o senhor não tinha pago, eu garanto para o senhor, que o senhor não tinha depositado lá. Tá. O vencimento caiu no domingo, nós pagamos na segunda. Tá? Nós não atrasamos. Nós pagamos no dia útil. E o senhor não sabia disso e fez a pergunta. E foi surpreendido quando soube que nós não havíamos atrasado. Porque a sua pergunta... Eu não me surpreendi, não. Posso responder? Pode. Tá? Quando a gente respondeu que já tinha pago, o senhor perguntou, citou na pergunta atraso a palavra, e não estava atrasado. E o senhor não sabia disso, senão o senhor não havia perguntado. Agora eu vou responder pausadamente para o senhor entender. Uma entidade, se ela está devendo no mercado, a prefeitura ela não pode pagar o mercado. Uma entidade, se ela está devendo luz e água, a gente não pode pagar luz e água, porque é um terceiro setor. A gente paga contas da prefeitura. A entidade, a gente faz repasse, e com esse repasse, a entidade paga as suas contas. E o nosso repasse não estava atrasado. Ok? Pessoal, Então pode fazer, a última pode fazer. Tá. Tá. A gente precisa trabalhar também. Fica subiu hoje. Tá. Em relação à PAI, eu enviei até um questionamento hoje para a assessoria de comunicação, aí eles me enviaram o comunicado dessa coletiva de imprensa. Tá. Só para eu poder não ser injusta, porque eu quero. Tá. Hoje realmente foi pago uma parte dos repasses para a PAI. Porém, o repasse referente à educação não foi pago, está em aberto desde fevereiro. Essa é a informação que eu tenho. Quando eles podem contar com essa regularização? Podem contar com essa regularização. Ó, vamos lá. Então, foi mencionado que de outras secretarias, porque é importante a população saber que a PAI recebe de vários pontos. Tá? A Secretaria, salvo o melhor juízo, de Assistência Social, Secretaria de Saúde. Então, foi pago da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, foi mencionado que ainda não foi pago. Precisa olhar o projeto, tá? Se está tudo aprovado, se está tudo correto, para poder ser pago. Se nós pagamos das outras secretarias, não faz sentido o projeto estando correto não ter pago dessa. Tá? Então, vou olhar o projeto, se o projeto estiver certo, com certeza o pagamento vai ser feito no mesmo dia. Tá? A PAI jamais será prejudicada, inclusive é importante mencionar aqui para toda empresa. Imprensa, nós somos o prefeito que aumentou o repasse da APAI. Eles receberam a mais R$60 mil, tá? No último ano. Pessoal, muito obrigado.